O presidente Getúlio Vargas esteve presente na 4ª Conferência Nacional de Educação. Em seu discurso na Associação Brasileira de Educação, o chefe da nação solicitou aos educadores reunidos no evento que apresentem as bases para uma política educacional da Revolução de 30. Este dia marcou a origem do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Olá! Neste vídeo, vamos falar sobre o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, um documento publicado em 1932 que propôs uma transformação profunda no sistema educacional brasileiro. O Brasil vivia um período de grandes mudanças após a Revolução de 1930. O antigo sistema de ensino era elitista, excludente e atrasado. Nesse cenário, um grupo de educadores elaborou o manifesto como uma resposta aos problemas educacionais do país. O principal objetivo do texto era promover uma educação pública, laica, gratuita e obrigatória para todos os brasileiros. Eles acreditavam que a educação deveria ser um direito universal e não um privilégio de poucos. O manifesto é considerado um marco na história da educação brasileira porque trouxe uma visão moderna, democrática e voltada ao desenvolvimento integral do ser humano. O documento faz críticas claras ao modelo educacional da época. Os autores apontavam que o sistema era desigual, controlado por interesses religiosos e privados, e inacessível à maioria da população. Eles denunciavam a falta de investimento público, a desvalorização dos professores e o abandono da escola pública. Para os pioneiros, o ensino deveria ser uma função essencial do Estado, com políticas públicas comprometidas com a formação de cidadãos conscientes. Eles também criticavam o excesso de memorização e a falta de métodos pedagógicos mais humanizados. Defendiam uma escola que preparasse o aluno para pensar, questionar e participar da vida em sociedade. Em resumo, o manifesto fez um apelo para que o Brasil deixasse de tratar a educação como um privilégio e passasse a vê-la como um instrumento de justiça social e a construção democrática. Os pioneiros da educação nova proclamam: o erro capital do atual sistema de educação pública do Brasil é a falta de continuidade e a falta de articulação no ensino, dos jardins de infância à universidade. O plano dos pioneiros é dividir a instrução em 4 grandes períodos: escola infantil, escola primária, escola secundária e educação superior. Na escola secundária, alunos de todos os grupos sociais vão ter o direito a uma sólida base de cultura geral em 3 anos. Só depois de adquirida essa base de cultura geral, os alunos então se dirigirão, conforme suas aptidões naturais, ao estudo com preponderância intelectual ou preponderância manual. Está escrito no manifesto que a escola secundária é o ponto nevrálgico da questão. A escola secundária ou do 3º grau não forma apenas o reduto dos interesses de classes que criaram e mantêm o dualismo dos sistemas escolares. É ainda nesse campo educativo que se levanta a controvérsia sobre o sentido de cultura geral e se coloca o problema relativo à escolha do momento em que a matéria do ensino deve diversificar-se em ramos iniciais de especialização. Não admira, por isso, que a escola secundária seja, nas reformas escolares, o ponto nevrálgico da questão. Ou seja, o manifesto está dizendo que é justamente no ensino secundário que as desigualdades mais aparecem. Ali, muitos estudantes de classes mais altas conseguem acesso, enquanto outros são deixados de fora. Além disso, é nessa fase que surge o debate sobre o que o aluno deve aprender, se continua com matérias gerais para todos ou se já começa a escolher uma área específica para se aprofundar. Por isso,
qualquer reforma educacional precisa dar muita atenção a essa etapa. Entre as propostas mais importantes do manifesto estão a criação de uma escola única, pública para todos, sem distinções de classe ou religião, a defesa da educação laica sem interferência religiosa para garantir liberdade de pensamento, a formação integral do aluno, desenvolvendo não só o intelecto, mas também a moral, o físico e a vida em sociedade, a valorização dos professores com a formação adequada e reconhecimento profissional, a ampliação da educação pré-escolar e secundária, garantindo continuidade nos estudos. Essas ideias estavam alinhadas com o movimento da Escola Nova, que influenciava várias partes do mundo na época. A proposta era uma educação voltada ao ser humano, ao pensamento crítico e ao desenvolvimento da cidadania. Os principais jornais do país publicaram neste mês de março de 1932 o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância e gravidade ao da educação. Mas como esse documento histórico realmente nasceu? Tudo começou com a mobilização de um grupo de educadores e intelectuais que já estavam insatisfeitos com a forma como a educação era tratada no país. Muitos deles já atuavam como professores, gestores escolares ou pesquisadores e tinham em comum a vontade de transformar a escola brasileira. Eles decidiram se unir e escreveram um documento coletivo. Ao todo foram 26 assinaturas, incluindo nomes como Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filha, Cecília Meirelles e outros defensores de uma educação moderna, democrática e voltada ao desenvolvimento humano. O manifesto foi cuidadosamente pensado, discutido e revisado em conjunto. Depois de pronto, foi publicado em jornais e enviado às autoridades brasileiras, como um chamado à responsabilidade do Estado com a educação. Mesmo sem provocar mudanças imediatas, ele causou impacto, e suas ideias foram retomadas em diversas reformas ao longo do século XX. É impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção sem o preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões à invenção e à iniciativa, que são os fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade. O manifesto apresenta frases muito fortes que até hoje fazem sentido. Uma das mais conhecidas é: a educação não é um problema de partido, é um problema de consciência nacional. Isso mostra que os autores queriam que a educação fosse tratada como prioridade por todos, acima de ideologias políticas. Outra frase importante é: sem educação para todos, não há democracia. Essa ideia reforça que sem acesso igualitário ao conhecimento, não existe participação justa na sociedade. E mesmo depois de mais de 90 anos, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova continua extremamente atual. Ainda enfrentamos problemas como desigualdade de acesso à educação, desvalorização docente, falta de infraestrutura e interferência ideológica na escola pública. Por isso, é importante retomar as ideias do manifesto como inspiração para pensar em uma educação mais justa, crítica e transformadora. O recado dos pioneiros é claro: sem uma escola pública forte e democrática, o Brasil não avança. E obrigado por acompanhar nosso vídeo. Esperamos que essa reflexão ajude-o a entender a importância desse documento histórico para o presente e o futuro da educação brasileira.